Bom, nesse tutorial nós vamos ver como inserir cotas ao nosso projeto. Bom, nós temos aqui uma planta baixa, com boa parte dos elementos de desenho já definidos, e nós vamos começar a inserir as cotas que são elementos de marcação das medidas do nosso projeto. Assim como acontece com textos e também com as multilinhas, antes de adicionar uma cota, nós precisamos definir o estilo das nossas cotas, ou seja, a aparência que ela vai ter. E nós fazemos isso através do botão Annotation e clicando aqui no ícone equivalente ao Dim Style, ou DST na linha de comando. Bom, fazendo isso, nós temos acesso ao gerenciador de estilos de dimensão, que é muito parecido com os menus de texto e de multilinha que nós já vimos. Aqui em cima nós temos o estilo corrente, aqui todos os estilos definidos no arquivo DWG que nós estamos utilizando, e aqui um preview da aparência da cota. Aqui ao lado temos os botões de ação que definem uma série de ações sobre a cota. Bom, para criar um novo estilo de cota, nós clicamos no botão New, definimos logo aqui no primeiro campo o nome da cota, então vou botar um nome simples. Logo abaixo nós devemos selecionar um estilo de cota do qual esse novo estilo vai partir. Nós sempre temos que fazer isso, mesmo que a gente tenha que mudar todas as especificações da cota. Mas isso também é especialmente útil quando a gente precisa. Nós já temos um estilo de cota existente e queremos mudar apenas um ou outro aspecto, exemplo do tipo de letra ou o tipo de seta que é utilizado. Bom, como nós vamos fazer grandes mudanças, não precisamos nos preocupar com isso. Logo aqui abaixo, nós especificamos a função Annotative, que diz que um estilo de cota varia em função da escala de anotação. Então, eu recomendo que sempre deixe isso marcado, porque em geral esse é o tipo de funcionamento que nós damos à cota, a não ser quando deliberadamente nós não queremos que ela varie. Antigamente no AutoCAD nós precisávamos criar um estilo de cota para cada escala. Hoje em dia não é mais necessário isso. Então, sempre deixar esse botão marcado é uma boa prática. E aqui nós podemos restringir as especificações a algum tipo específico de dimensão. Nesse caso, é interessante que nós coloquemos todos os tipos de dimensão, que é o All Dimensions, aqui embaixo. Bom, podemos clicar então em Continue e temos acesso aqui ao quadro de especificação dos elementos da cota. Bom, nós temos duas linhas principais, a linha de dimensão, que é essa sobre a qual nós escrevemos a medida, e as linhas de extensão, que são aquelas referenciais dos pontos ao qual essa medida equivale. Tá? Nós definimos os aspectos relacionados a essa linha nesse quadro, na primeira aba Lines. Então, aqui na Dimension Lines, que são essas linhas sobre as quais estão escritos as medidas, nós podemos especificar a cor, tá? Uma cor específica, ou by layer, by block, ou mesmo uma nova cor aqui em Select Color. Eu vou deixar a cor vermelha, que aqui nós vamos associar a uma espessura de linha fina. Nós podemos especificar também o tipo de linha, e aqui eu vou botar by layer. A espessura de linha também pode ser definida, caso nós estivéssemos trabalhando com a espessura de linha associada ao elemento, mas não é o caso aqui, então eu vou deixar by layer. Logo aqui abaixo em Extend Beyond Text, nós especificamos o avanço da linha de dimensão a partir da interseção com a linha de extensão. Em desenho arquitetônico nós sempre deixamos uma sobra de um lado e de outro da cota, e é aqui que nós especificamos esse avanço. Como nós marcamos na tela anterior a função Annotative, todas essas medidas basicamente vão ser equivalentes a unidades de papel. Então é importante lembrar disso. No caso aqui do nosso tutorial, a gente
lá na frente vai usar o papel em milímetros. Então aqui eu devo especificar a unidade, ou no caso a distância, em milímetros e num valor inteiro, que é a unidade que nós vamos usar no papel. Tá? Então aqui equivale, o número 2 não equivale a 2 metros no Model Space, e sim a 2 milímetros no Layout ou Paper Space, como nós vamos ver nos próximos tutoriais. Em Baseline Space, nós especificamos um comportamento da cota quando fazemos cotas cumulativas, ele automaticamente cria a nova cota numa distância acima da cota anterior para que ela não fique superposta. Aqui nós especificamos essa distância. Não se assustem aqui com essa aparência, porque a aparência final só vai ser dada quando nós preenchermos todas as configurações aqui. Isso daqui realmente está incorreto, mas após termos passado por todos os passos, ele vai voltar à aparência desejada. Então, voltando aqui no Baseline Space, eu vou botar 15, equivalente a 1,5 cm, só para teste. É importante lembrar que, diferente do que acontece em M-Lines, quando nós criamos uma M-linha, não conseguimos mais alterar o estilo, com cotas isso não é verdade. Se eu desistir ou quiser mudar qualquer elemento desse daqui, eu posso voltar ao estilo da cota, atualizar, e ele automaticamente vai alterar todos os elementos de cota que foram feitos com esse estilo, automaticamente. Então isso é bastante prático e fácil de usar. Logo aqui abaixo, em Extension Lines, nós temos as mesmas configurações semelhantes às linhas de dimensão, e nós podemos especificar aqui a cor, o tipo de linha para a primeira linha de extensão e segunda linha de extensão, o valor da espessura de linha, e podemos escolher, vamos botar aqui by layer, podemos aqui suprimir a primeira ou segunda linha de extensão, mas pela nossa norma nós não fazemos isso. A mesma coisa pode ser feita com a linha de dimensão aqui, mas também recomendo que vocês nunca marquem isso daqui. Logo aqui ao lado, em Extend Beyond Inlines, nós temos uma opção análoga a essa daqui da linha de dimensão. É a quantidade de avanço que a linha de extensão vai ter a partir da interseção dela com a linha de dimensão. Nesse caso aqui, vou botar 2 unidades. Em Offset from Origin, nós especificamos um espaçamento desde o ponto que escolhemos para a criação da linha de dimensão até ela ser efetivamente desenhada. Isso auxilia ao nosso desenho que as linhas de dimensão não toquem um elemento desenhado. Isso evita problemas de interpretação do desenho e é algo aconselhável de se fazer. Então vamos botar aqui 3 milímetros, que já é uma medida razoável. Aqui vocês podem ver que foi criado um espaçamento. Em Fixed Length Extension Lines, nós podemos especificar um tamanho máximo para a linha de extensão. Isso evita que fiquem desenhos bastante confusos, em que a linha de extensão a cota está bastante distante do ponto referencial, e ele puxa uma linha de extensão gigantesca, atrapalhando muitas vezes a visualização do projeto. Então aqui nesse caso, vamos tentar um valor 15 milímetros, tá? Isso daqui talvez já seja adequado para a gente. Passando para a segunda aba aqui, Symbols and Arrows, nós especificamos os tipos de marcadores ou as setas da cota. Tá? Então aqui nós temos uma série longa de elementos. Eu vou optar pelo Architectural Tick, que na minha experiência ele tem uma aparência mais interessante. Tá? Em Leader, é uma linha de chamada principalmente usada para quando nós temos texto fora do ponto padrão. Nós podemos optar também por uma seta. Vamos colocar aqui a Open 30. É uma seta interessante, apesar de que nós quase não vamos usar essa opção. Ou então uma outra opção interessante é nenhuma, que chega só a linha. Vamos deixar none aqui, que fica só a linha chegando no ponto que nós queremos indicar. Em Arrow Size, nós especificamos o tamanho da seta, novamente em unidade de papel, vou colocar aí 2 milímetros. Abaixo, em Center Marks, nós podemos colocar em elementos circulares uma indicação de centro. Marque aqui
indica um tipo de elemento de marcação. Nós podemos botar aqui também o valor 3, só para experimentar. O Dimension Break é uma interrupção de cota que nós podemos adicionar, principalmente quando temos elementos cruzados. Vamos deixar aqui esse valor, o padrão, tá? Que ficaria 3,75 milímetros, é razoável. Nessa caixinha de Arc Length Symbol é só um indicador. Quando nós utilizamos a medida linear de um arco, que não é o ângulo, mas sim o comprimento da corda desse arco, nós podemos colocar um indicador, um sinal indicador dessa medida, que pode preceder o texto de dimensão, ser sobre o texto de dimensão, ou ele simplesmente ocultar essa medida. Vamos deixar a primeira opção marcada, e essas outras aqui também. Radius Jog Dimension é quando nós temos um simplificador de raio, na verdade, quando nós temos curvas de raio muito grande e pegamos a medida do raio desse arco, muitas vezes o ponto central cai fora da nossa prancha. Com a cota de Radial Jog, nós podemos criar um centro imaginário que vai marcar a distância real do arco, mas aquele centro está fora da posição real do centro desse arco de grande distância. Então, ela é uma medida útil para colocar essas medidas dentro da nossa prancha, sem afetar, sem perder informação. Então, vamos deixar aqui por padrão. Em Text, nós aqui especificamos a aparência de texto, que é basicamente o que nós já vimos em aulas anteriores. Aqui temos o estilo de texto, aqui temos dois feitos, mas vamos mudar aqui. Basta clicar nesse botão da reticência para ver aquela caixinha do gerenciador de texto que nós já conhecemos. Aqui temos a fonte, tá? Lembrando que a fonte SHX é uma fonte cuja a propriedade de espessura varia com as condições de plotagem ou a seleção de espessura de linha feita dentro do AutoCAD. Ela é diferente, portanto, das fontes TrueType, essas que tem o ícone TT, basta lembrar disso. Vamos aqui nós vemos que nenhum dos textos está com uma anotativa. Vamos clicar aqui em anotativo para o standard ficar com esse comportamento e botar aqui um texto de 2 milímetros para a experiência. Clicamos em Apply, ele já é aqui o texto corrente, Close, e aqui nós já podemos ver que a nossa cota já está próxima do que de uma aplicação real, tá? Não está mais completamente distorcida como estava antes. Aqui abaixo nós podemos optar por cor, vou botar by layer, tá? Poderia fixar uma cor se eu quisesse. A cor de preenchimento eu posso colocar um fundo diferenciado, nesse caso é um pouco interessante para nós. Aqui a altura ele já pega daquela que nós definimos lá. Eu posso colocar um quadro ao redor do texto, também é algo um pouco interessante aqui. Nessa caixinha de Text Placement nós fixamos o alinhamento do texto. Vertical quer dizer como esse texto vai ficar em relação à linha de dimensão. Ele pode ficar sobre, pode ficar, por exemplo, centralizado. Aqui vocês veem o efeito. Abaixo, fora, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, se essa cota tivesse pego a distância daqui para cá, por exemplo, o texto ficaria abaixo. Nós, por padrão, usamos sempre acima da linha de dimensão, então eu recomendo que vocês marquem essa caixa aqui. A opção horizontal, sempre colocamos centralizado, não precisa nem mexer nessas outras opções. Quem quiser pode testar, ver aqui que o que muda é basicamente o alinhamento, mas deixe sempre aqui above, aqui embaixo center. No AutoCAD 2012 podemos deixar aqui a forma de leitura da esquerda para a direita, que é como a nossa língua latina faz a leitura. Offset from Line é uma distância que nós vamos colocar entre o ponto mais baixo do texto e a linha de dimensão. Aqui vamos botar 1 milímetro, que creio que já seja suficiente. Aqui a gente pode ver o resultado, está adequado. O alinhamento horizontal, alinhado com a linha de dimensão, ou formato ISO, vamos deixar alinhado com a linha de dimensão
que é o mais comum.